Então, na aula passada, você já entendeu como que funcionam os GPTs personalizados e agora eu vou te ensinar como que você cria o seu próprio GPT. Então, primeira coisa, você vai clicar em Explorar GPTs. Então, abriu aqui os GPTs, você vai clicar em Criar. Então, pronto. Essa aqui é a tela onde você cria o seu GPT. Eu vou usar aquele exemplo, eu vou colar aqui para te mostrar, que foi que a gente usou lá na aula passada, que é um prompt que eu estou disponibilizando para você criar uma imagem da forma que você quiser, né? Então você escreve, né? Gere uma ou ilustração ou pintura a óleo e tal do objeto que você quer inserir, com os adjetivos, né? Seja muito grande, pequeno e tal, visto num ângulo tal, utilizando as cores que você quer. Então, o nosso GPT ele vai fazer isso. Para você não precisar ficar trocando aqui na mão as coisas, um ângulo de cima, por exemplo, nós vamos programar ele para ele fazer da forma que você quiser. Então vamos chamar ele aqui, ó, gerador de imagens do mini GPT. Ah, e tem uma coisa também, você consegue usar ele mesmo para te ajudar a criar essa configuração. Então você não precisa nem entrar nessa tela aqui se você quiser, você pode vir no criar, só que vai estar em inglês, tá? E aí ele vai criar essa configuração para você. Então vamos explicar para ele o que eu quero que ele faça. Então vamos fazer o seguinte. Atualmente eu uso esse prompt para criar imagens para mim. Nesse prompt eu mesmo atualizo os campos para criar uma imagem da forma que preciso. Por exemplo, aí vamos dar um exemplo para ele. Então eu vou colar aqui de novo, né? Gere uma pintura a óleo de um carro com apenas 2 lugares. Vou colocar aqui. Visto no ângulo de lado, utilizando as cores verde e amarelo e azul, por exemplo. Preciso que esse GPT faça isso para mim. Ou seja, receba as informações e crie a imagem sem eu precisar desse prompt que eu uso atualmente. Então vamos ver. Então aqui eu estou explicando para ele o que eu quero que ele faça. Se eu clicar em configurar, vocês vão ver que ele vai preencher tudo lá do configurar. Então vamos ver como é que ele vai fazer isso aqui primeiro. Mandei para ele. Então aqui, ó, eu vou ajustar o comportamento do seu GPT para que ele possa receber as informações e criar a imagem diretamente. Então vamos começar. Ele vai ajudar a criar as imagens baseada na arte, objeto, adjetivos, ângulos e cores. Ele vai ver que todas as partes do prompt têm que ser preenchidas antes de gerar a imagem. Vai perguntar sobre o tipo de arte. Se alguma informação estiver faltando ou for ambígua, ele vai pedir esclarecimento. E ele vai ter um tom amigável e profissional. Vamos dar o nome a esse GPT. Sugiro criador de imagens personalizadas. Vou colocar aqui, ó, prefiro criador de imagens do mini GPT. Vou colocar assim. Ou seja, você vai conversando com ele e ele mesmo vai te ajudando a criar o seu GPT personalizado. Agora ele já está criando uma imagem para esse GPT. E ele criou essa imagenzinha aqui. Vamos falar que estou satisfeito. Para começar, como ele deve fazer as perguntas necessárias? Vou colocar aqui da forma que achar melhor. Porque eu não entendi o que ele quis dizer aqui, como ele deve fazer as perguntas, né? Então vamos colocar da forma que ele achar melhor. Então pronto, ele já criou
aqui para mim, ó, criador de imagens, domine GPT, cria as imagens personalizadas, ele já criou os exemplos aqui para mim. Então vamos ver na configuração como é que ficou. O criador de imagens é um assistente que ajuda a criar imagens baseadas nas especificações fornecidas pelo usuário. Ele fará perguntas para coletar informações necessárias, como tipo de arte, objeto, adjetivos, o ângulo e as cores desejadas. E usará essas informações para gerar uma imagem correspondente. Ele deve garantir que todas as partes estejam preenchidas antes de gerar a imagem. E evitar gerar imagens sem todas as informações necessárias. Caso alguma informação esteja faltando, ele pedirá esclarecimentos. Ele deve manter um tom amigável e profissional, garantindo que o processo seja fácil. Então tá aqui. Ele colocou esses exemplos aqui, que não ficou legal, né? Porque ele colocou esses exemplos aqui. É como se esses exemplos eles tivessem que fazer parte da mesma imagem. E ele colocou como se fossem várias imagens separadas. Então vamos colocar aqui, mexer no quebra-gelos. Vamos preparar aqui, ó. Crie um... Vamos usar aquele exemplo que eu coloquei. Carro feito a pintura a óleo de 4 rodas, visto de cima, usando as cores preto e branco. Então, beleza. Esse é o primeiro exemplo, né? Que ele mudou para cá. E o segundo, crie uma aquarela de um cavalo pônei, vou colocar pônei aqui, visto de longe em uma colina com dia ensolarado. Então, beleza. Então, aqui, ó, ele já tem dois exemplos que quem entrar no seu GPT, ele vai ver esses dois exemplos para já entender o que ele faz, tá? Nós estamos dando capacidades para esse GPT de navegação na web e de gerar imagem. Ele não precisa navegar na web porque a gente não faz nada aqui que utilize isso, né? Então, se você quiser desmarcar aqui, pode desmarcar. Intérprete de código é quando você trabalha com programação e tal, que não é o caso também, tá? Essas ações aqui são recursos avançados, que é mais para programador também. Talvez uma aula mais para frente dá para detalhar melhor isso. Conhecimento, a gente pode importar para o ChatGPT arquivos do nosso conhecimento. Eu vou falar em uma próxima aula também, tá? Então, por enquanto, vamos manter o nosso criador de imagens e vamos testar ele, né? Então, vamos chegar para ele aqui, ó, colocar só lá, não vou falar nada, tá? Aqui, eu estou para te ajudar. Para começar, por favor, me conte mais um pouco sobre o que você tem em mente. Qual que é o tipo de arte, qual o objeto. Então, aqui ele tá vendo que ele tá perguntando tudo aqui, ó? Vamos tentar atrapalhar ele. Falar assim, quero um avião. Vamos ver se ele vai fazer a imagem do avião. Lembrando que essa imagem que ele fez aqui, ó, tá enorme, né, esse logotipo dele. Então, a gente provavelmente precisaria enviar um outro logotipo aqui de um tamanho menor para não ficar tão feio assim, né? Então aqui, ó, falei do avião, agora eu tô perguntando qual é o tipo de arte? Realista, abstrato, desenho animado, qual que é o tipo do avião, adjetivos, tá vendo? Então vamos colocar aqui, ó, abstrato, jato comercial, futurista, vou colocar vintage. Aqui eu escrevi errado por querer, vamos ver se ele vai entender, tá? Visto bem de longe. E não vou falar as cores. Vamos ver se ele vai me perguntar as cores ou não. Ó, já perguntou da cor, tá vendo? Então ele percebeu que nas informações todas que eu dei faltaram as cores. E agora ele tá perguntando. Vamos colocar aqui cores padrão. Ou vou colocar aqui qualquer cor. Tanto faz. Então pronto, agora ele vai gerar a imagem. Olha lá, ele gerou a imagem abstrata de um jato comercial vintage visto de longe. Se precisar de qualquer ajuste ou tiver alguma ideia em mente, é só avisar.
Então tá aqui a imagem que ele criou. Vamos baixar aqui para ver melhor. Ó, ficou até bonito, né? Quando você terminar de criar o seu GPT, você vai clicar em criar, que está aqui na direita. Você vai escolher quem que vai ter acesso. Se só você vai ter acesso, qualquer pessoa com o link, ou se vai para a loja do GPT. Então eu vou colocar qualquer pessoa com o link e salvar. Então as configurações estão salvas, o link está aqui. Eu consigo ver o GPT, se eu quiser. Vamos lá, ver GPT. Eu já consigo acessar ele aqui. E ele já está salvo aqui em cima também. Então, se eu quiser conversar com o ChatGPT, eu clico aqui. Se eu quiser conversar com o meu próprio GPT, eu clico aqui e está pronta a conversação. Então, você pode usar isso para fazer post em blog, planejamento de YouTube, planejamento de aula, correção de prova. Você pode falar para ele, você corrige a prova, cada questão vale tantos pontos, eu vou te enviar colar a prova e você já vai me dar o resultado. Então, aí a sua criatividade é o limite. Então, agora eu vou clicar editar GPT e eu vou te mostrar que na próxima aula eu vou ensinar sobre essa parte do conhecimento. Esse conhecimento, a gente consegue enviar arquivos para o ChatGPT, que ele vai utilizar esses arquivos como base de conhecimento. Então, é como se eu conseguisse fazer perguntas para esse arquivo. Então, eu posso colocar regras, normas, a base de conhecimento mesmo, como que minha empresa funciona. Inclusive, os atendentes da minha empresa podem usar isso para consultas, e até os clientes também. Então, essa parte de conhecimento vai ser bem interessante. Então, até a próxima aula.